Fala galera, um grande abraço para todo mundo que está acompanhando mais uma transmissão no canal ADM à Prova. Esta é uma iniciativa dos professores de administração do Estratégia Concursos Rafael Barbosa, Rodrigo Renault, Douglas Schneider, Stefano Fantini. E nosso primeiro projeto envolve a correção de 40 provas discursivas, ou seja, são 40 temas de provas discursivas anteriores da banca CESP. Então isso vai lhe dar uma boa base e nós estamos seguindo a seguinte metodologia. Num primeiro momento, nós vamos fazer uma leitura da prova discursiva. Num segundo momento, uma revisão teórica. Num terceiro momento, uma proposta de resolução com um esqueleto. Sendo que na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para o nosso canal do Telegram, que é onde nós postamos os materiais. E vai encontrar também o link para a prova discursiva no site do próprio CESP e também para o espelho de correção. Então, aí na descrição do vídeo você encontra tudo também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado, pois serão 40 provas discursivas todos os dias. Vai ser divulgada uma, além de outros projetos que nós vamos começar em breve aí para auxiliar vocês nessa caminhada rumo à aprovação. Por hora, vamos começar, vamos trabalhar, que a gente tem muita coisa para ver, que o tema hoje é pesado. Vamos lá, vamos para a tela. Na tela, convidos para o seguinte, nós vamos resolver a prova do CESP-TRE do Piauí de 2016, analista judiciário. Para quem não me segue lá no Instagram, siga lá no Instagram. Vamos seguir. A primeira coisa que nós vamos olhar é a questão da prova. E qual foi a questão? No caso, nós vamos discutir uma prova discursiva de administração pública, cujo assunto foi a reforma gerencial e o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, e você tem 30 linhas para escrever sobre isso. Agora, tá aí a prova. Vamos dar uma lida rápida nela. Nas últimas décadas, a administração pública brasileira vem passando por algumas reformas, com vistas ao aprimoramento do serviço público prestado e à modernização da gestão. Entre essas reformas, destaca-se o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, PEDRAE, implantado no ano de 1995 sob a supervisão do então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, como forma de aproximar a administração pública brasileira da chamada administração gerencial. E aí vem o que interessa em provas do CESP, pessoal, que é o conteúdo. O que o CESP queria ouvir? Ele queria saber quais são os aspectos da administração pública e da prestação dos serviços públicos que culminaram na implantação do PEDRAE. Ele quer que sejam apontados 3 objetivos do PEDRAE e ele quer que sejam apontadas 4 características da administração pública gerencial. Então, você tem aí 3 tópicos que precisam ser abordados. Não tem para onde correr. Tem que falar de todos eles. Se não falar, não pontua. É assim que funciona. Então, o CESP, que é uma banda que faz umas provas discursivas muito interessantes, ele necessariamente exige que você passe por esses pontos e é a partir daqui que vai ser extraída a sua nota. Então, necessariamente, lembrar de passar por cada um desses pontinhos. Mas, por hora, o que nós temos que fazer ainda? Vamos organizar o nosso raciocínio de uma forma mais adequada. Volta aí para a tela comigo. Vamos organizar o comando da questão. Então, primeiro está aí o texto que compõe a questão, e aí, na sequência, tem os temas. Vamos lá. O primeiro tema discorra sobre os aspectos da administração pública e da prestação de serviços públicos que culminaram na implantação do PEDRAE. Eu diria que esse tema aqui é sobre o contexto em que o PEDRAE foi implantado. Aí o segundo ponto, aponte no mínimo 3 objetivos do PEDRAE. Isso aqui são basicamente descrever objetivos do PEDRAE. E aí, quando eu falo objetivos do PEDRAE, pessoal, são muitos. O PEDRAE não tem 5, 6, 7 objetivos. Ele tem um monte de objetivos espalhados ao longo de todo o seu texto. Inclusive, eu vou colocar o PEDRAE para vocês aí também na descrição do vídeo. Então, o PEDRAE, ele tem diversos objetivos. A banca está te pedindo 3. Vocês vão ver que isso é mole, dá para fazer com o pé nas costas. E aí, voltando para a tela, nós temos aí um terceiro ponto, apresente no mínimo 4 características da administração pública gerencial. Então, o que o CESP está me pedindo aqui? Características do modelo gerencial, do gerencialismo. E aí você perceba o seguinte, são basicamente 3 pontos. Contexto em que foi implementado o PEDRAE,
3 objetivos do PEDRAI, 4 objetivos do modelo gerencial. A sua redação vai ter que focar nisso. Então, qual é o tema central aqui? O tema é a reforma gerencial ocorrida na década de 90. Esse é o tema central. É o tema de administração pública, é o nosso tema central, é o que nós vamos ter que desmembrar daqui para frente. E aí, para fazer isso, convido-os à tela, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma rápida revisão teórica. De quê? Revisão teórica desse período em que ocorreu a reforma do aparelho do Estado. Então, vamos lá, vamos partir para essa revisãozinha teórica. Primeiro ponto. Primeiro, eu quero que você coloque aí no seu caderno, você vai colocar no seu caderno o seguinte, você vai colocar os modelos de administração pública. E aí você precisa ter em mente o seguinte, existem quantos modelos de administração pública? Existem basicamente 3. Existe o modelo patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Então vamos lá. Organiza aí o seu raciocínio da seguinte maneira. 1.1. Nós temos o modelo patrimonialista, sendo que quando eu me referi a modelo patrimonialista, minha sugestão é que vocês pensem direto no seguinte. O modelo patrimonialista é caracterizado pela confusão entre o público e o privado, ou seja, eu tenho utilização do patrimônio público para fins privados. Além disso, o modelo patrimonialista é caracterizado por ter altos níveis de corrupção e também por ter altos níveis de nepotismo. Então, temos aí algumas características do modelo patrimonialista. Corrupção, nepotismo, confusão entre público e privado. Sendo que esse modelo, no Brasil, foi também bastante caracterizado pelo clientelismo, que é a troca de favores em busca de apoio político. E aí nós temos 4 características centrais do modelo patrimonialista. O que temos que ter em mente? O modelo patrimonialista predominou na administração pública brasileira entre os anos de 1500 e 1930 e continua existindo até hoje. Hoje ainda temos corrupção, nepotismo e clientelismo na administração pública brasileira. São práticas que ainda não conseguimos extinguir. Feita essa consideração, você coloca o tópico 1.2 aí na brincadeira. O tópico 1.2 é o modelo burocrático. O modelo burocrático, eu sugiro que você subdivida ele em 2 partes. Nós teremos o que eu vou chamar aqui de 1.2.1, para facilitar a nossa organização de raciocínio. Você tem o que eu vou chamar de burocracia ideal weberiana, sendo que a burocracia ideal weberiana é boa, é um modelo ideal. Não é um modelo negativo, é um modelo positivo. E quais são as características da burocracia ideal weberiana? Vamos começar pelo seguinte. Primeiro, o modelo burocrático é um modelo racional legal. O que significa isso? Que ele é baseado na adequação dos meios aos fins, em busca da máxima eficiência no alcance de resultados, e os meios estão previstos em normas, regulamentos. Então ele é caracterizado pelo princípio da legalidade. O que significa isso? Que na burocracia você faz o que está previsto nas normas e regulamentos. Agora, olha só, a legalidade traz o que nós podemos chamar de segurança jurídica. O que é a segurança jurídica em síntese? É a previsibilidade do comportamento do Estado. Então nós temos segurança jurídica e previsibilidade do comportamento estatal. Aí você vai dar um passo a mais e pensar no seguinte: isso conduz a um alto grau de formalismo. Então, burocracia é um modelo caracterizado por ser racional legal, por buscar adequação dos meios aos fins em busca da máxima eficiência no alcance de resultados, é baseado no princípio da legalidade que limita os poderes do governante, trazendo uma certa segurança jurídica para a sociedade como um todo, gerando também um certo grau de formalismo. Agora olha só a sacada, voltando aí para a tela. Com essas características, o que o modelo burocrático faz?
Lá no modelo patrimonialista, o governante é tratado como se fosse um deus, então ele tem poderes ilimitados. No modelo burocrático, nós teremos a limitação dos poderes do governante. Então, no modelo burocrático ideal weberiano, nós temos a limitação dos poderes do governante e também do Estado. Aí você vai dar um passo a mais. Além disso, nesse modelo burocrático, nós teremos a inserção do princípio da impessoalidade, que separa as pessoas dos seus respectivos cargos, diminuindo o nepotismo típico do modelo patrimonialista. Por quê? Se eu tenho impessoalidade, o cargo não passa mais de pai para filho, porque o cargo não pertence a quem ocupa. E aí, paralelamente, nasce aqui o princípio da meritocracia, que conduz a um alto grau de profissionalismo. Então, nós temos aqui algumas das características básicas do modelo burocrático ideal weberiano. Agora, olha só, uma observação importante que você vai colocar aqui. Essa burocracia ideal weberiana surge em oposição às práticas patrimonialistas. Então, o foco é combater a corrupção e o nepotismo típicos do modelo patrimonialista de administração pública. Agora, saca só, falamos um pouquinho da burocracia, só que a burocracia também tem um lado ruim, tem um lado negativo. Então, voltando aí para a tela, você pode colocar o seguinte, ó. Você vai separar aqui e vai colocar agora 1.2.2. O que você vai pôr no 1.2.2? Você vai pôr as falhas da burocracia. Pode colocar assim, ó, falhas ou disfunções da burocracia. Quais são as principais falhas ou disfunções da burocracia? Ou seja, por que a burocracia zebrou? Por que a coisa azedou? Primeiro, a burocracia tem uma ênfase exagerada nos meios. Isso significa que, ao longo do tempo, ela transforma os meios em fins e passa a se preocupar mais com os meios do que com resultados para o cidadão. Quando ela se preocupa demais com os meios, ela começa a adotar mecanismos de controle, todos a priori. O que é o controle a priori? É o controle que tem ênfase nos processos e procedimentos. Ou seja, a burocracia tem ênfase no controle dos processos e procedimentos. Agora, olha só a sacada. Quando eu falo processos e procedimentos, são meios. Então, eu estou dizendo que a burocracia tem um controle demasiadamente voltado para os meios, exageradamente preocupado com os meios. Isso faz, voltando aí para a tela, com que a burocracia se preocupe tanto com os meios que se esqueça dos resultados para o qual ela foi criada. Então, a burocracia começa a ter muitas dificuldades em alcançar resultados. Agora, por que a burocracia tem tanta dificuldade para alcançar resultados? Muito simples. É porque ela parte da premissa da desconfiança. Nós temos uma cultura de desconfiança na burocracia. O que é essa cultura de desconfiança? Parte-se da premissa de que todo mundo na burocracia é desonesto e safado. Se todo mundo na burocracia é desonesto e safado, vamos ter centralização. E ao invés de dar autonomia, nós teremos um controle rígido. E aí você vai ter dificuldade em alcançar resultados. Então, nós podemos afirmar, de certa forma, o seguinte, que a burocracia é um modelo caracterizado por uma cultura de desconfiança que prega centralização e controle rígido. Qual vai ser o impacto disso? A gente pode elencar aqui um bocado. Por exemplo, com o tempo, a burocracia vai ser caracterizada pela rigidez, lentidão, morosidade,
ineficiência, até chegar a um ponto que a burocracia para de funcionar, pessoal. Ela entra em colapso, ela tem dificuldade para fazer qualquer coisa. Então perceba, eu estou te mostrando o seguinte, a burocracia tem, de um lado aqui, ó, aspectos positivos, características positivas que combatem o patrimonialismo, e, de outro lado, a burocracia tem aspectos negativos, que são as suas falhas ou disfunções. Entenda, quando surgiu o modelo gerencial, ele vem para combater as falhas e não a burocracia, porque a burocracia é uma coisa boa, nós queremos manter a burocracia em parte. Feitas essas considerações, você vem aqui comigo e agora você pode pôr o tópico 1.3. Nesse tópico 1.3 o bicho pega. Por quê? Aqui nós vamos começar a falar do modelo gerencial de administração pública. E para começar a falar do modelo gerencial, minha sugestão é que vocês coloquem esse tópico aqui, ó, 1.3.1. Nesse 1.3.1, você vai pôr o paradigma pós-burocrático. Então pode colocar aí, paradigma pós-burocrático, que é a mesma coisa que modelo gerencial. Agora, olha só a sacada que você vai ter. Eu quero ir do modelo racional legal para o modelo pós-burocrático. Quando eu falar modelo pós-burocrático, eu gostaria que vocês pensassem no modelo gerencial. Racional legal é o modelo burocrático. Então, o que eu quero? Eu quero mudar daqui para lá. Eu quero essa mudança de paradigma aqui, ó. Quando eu falar modelo racional legal, vocês vão pensar em disfunções da burocracia. Então, olha só o detalhe. Aqui eu estou falando em disfunções da burocracia. Quais disfunções? Desconfiança, centralização, controle rígido ao invés de autonomia, ênfase nos meios, autorreferência. E aí, essa característica negativa, autorreferência, é uma das piores. Por quê? O que é essa autorreferência, pessoal? É quando a burocracia começa a se preocupar mais com ela mesma do que com o cidadão e com a sociedade. Ela começa a ser orientada mais para si própria do que para todo o resto. Isso seria, por exemplo, o servidor público brigando por aumento em meio a coronavírus. Eles mais preocupados com o próprio serviço público do que com a sociedade brasileira como um todo. É isso que nós chamamos de autorreferência. É a administração pública voltada para si, distante do cidadão. Então, você pode até voltar para a tela aí, ó. Um modelo autorreferente é distante do cidadão. Ó o pepino. Aí você vai dar um passo a mais e pensar no seguinte: esse modelo racional, legal, cheio de disfunções aqui, perceba que eu estou destacando não a burocracia, mas as suas falhas especificamente agora. Esse modelo racional legal, cheio de disfunções, acaba ficando rígido, lento e ineficiente. Ou seja, isso aí começa a dar problema. Saca só. Então, o que nós queremos? Migrar desse modelo racional legal para o modelo pós-burocrático. Quando eu falo migrar para o modelo pós-burocrático, seria começar uma caminhada rumo ao modelo gerencial. E quais são as características que nós podemos destacar aqui, ó? Aqui, nós queremos começar a migrar para o modelo gerencial. Se eu quero começar a migrar para o modelo gerencial, uma primeira característica que eu destacaria é a confiança. Uma confiança limitada, mas um certo grau de confiança. Se eu tenho confiança, ao invés de centralizar, eu vou promover a descentralização. Se eu promovo descentralização, aqui eu posso afirmar que esse modelo confere
autonomia e flexibilidade aos órgãos, entidades e agentes públicos. Ao conferir autonomia e flexibilidade, ele faz isso para que seja possível alcançar os resultados. Então, olha só a sacada. Ele confia, descentraliza, dá autonomia e flexibilidade para que sejam alcançados resultados. Então, voltando aí para a tela, esse modelo aqui tem ênfase em resultados. Agora, olha só a sacada. Se eu tenho ênfase em resultados, eu vou passar a adotar mecanismos de controle a posteriori. Ou seja, controle com ênfase em resultados, ao invés de controle a priori, com ênfase nos meios, como era no modelo anterior. E aí, quando eu falo ênfase em resultados e controle a posteriori, pessoal, você tem que ligar isso aqui. A clara definição de objetivos, clara definição de indicadores de desempenho para verificar se os objetivos estão ou não sendo alcançados. E além de objetivos e indicadores, nós temos que adotar aqui a avaliação de desempenho como um principal instrumento de gestão. Agora, olha só a sacada, presta atenção. Esses resultados são para atender as necessidades do Estado? Não, eles são para atender as necessidades do cidadão. Então aqui nós teremos orientação para o cidadão. Esse é o ponto. Além disso, o que mais que nós podemos destacar? O modelo gerencial, em síntese, quer combater as falhas ou disfunções da burocracia. Então, ele quer maior agilidade, mais eficiência, mais qualidade nos serviços prestados, entre outros pontos. Agora, olha só. Então, você perceba que aí eu tenho uma mudança de paradigma. Isso nos editais costuma aparecer a reforma do Estado, ou então do paradigma racional legal ao paradigma pós-burocrático, ou então aparece assim, evolução da administração pública brasileira pós-1930, do modelo racional legal ao paradigma pós-burocrático, ou então cai principais reformas administrativas. Isso aparece de diferentes maneiras no edital. Agora, feitas essas considerações, volta aí para a tela comigo. Na tela você vai colocar o tópico 1.3.2. Nesse tópico 1.3.2, você vai colocar um tema que aparece nos editais com o nome de Nova Administração Pública. Nova Administração Pública. E aí, vamos lá, passo a passo. O que é a Nova Administração Pública da maneira mais simples possível? Trata-se de um movimento iniciado nos Estados Unidos e Inglaterra e em que consiste esse movimento? Ele reproduz práticas do setor privado na administração pública. Aí você vai notar o seguinte na brincadeira. Se eu estou reproduzindo práticas do setor privado dentro da administração pública, eu preciso adaptar e ajustar essas práticas aos princípios e à linguagem que rege o setor público. Não é simplesmente trazer do setor privado e implementar. Eu preciso fazer ajustes, adaptações para que isso funcione de forma adequada. Vamos voltar à tela e aí você vai acrescentar o seguinte. Tá, mas quais são os objetivos dessa nova administração pública? Aí você vai colocar o seguinte, ó. Ela objetiva. 2 pontos. Quais são os principais objetivos? Primeiro pontinho. Ela objetiva, primeira coisa, pessoal, superar a crise fiscal. O que é crise fiscal? O Estado gastou mais dinheiro do que o que devia e quebrou. Então, a nova administração pública vem para superar a crise fiscal. Um outro aspecto relevante para nós. Ela vem para combater as disfunções da burocracia. Perceba que eu não coloquei combater a burocracia. Eu coloquei combater as disfunções da burocracia.
E outro aspecto relevante desse modelo, nova administração pública, além de combater as disfunções da burocracia, eu posso afirmar que ele quer melhorar a governança, que é a capacidade administrativa para formular políticas públicas de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Agora, olha só, você vai colocar dentro da nova administração pública uma observação importante, sendo que nessa observação você vai colocar o processo evolutivo da nova administração pública. Quando eu falo processo evolutivo da nova administração pública, isso se deve ao seguinte fato: ela evoluiu por meio de 3 modelos teóricos complementares que se sucederam ao longo do tempo. E quais são esses 3 modelos teóricos? Vamos voltar aí à tela para especificar cada um deles. Vamos botar uma caixinha aqui para isolar a nossa observação. O primeiro momento é o que você vai chamar de gerencialismo puro. Esse gerencialismo puro, que é o primeiro momento da nova administração pública, ele busca basicamente resolver o problema da crise fiscal. E quando eu falo resolver o problema da crise fiscal, pessoal, é corte de gastos. Então ele vem para resolver o problema dos gastos, ele vem para adotar medidas de austeridade fiscal. Aqui é a Margaret Thatcher com a mão de ferro. Então a preocupação aqui é eficiência, ou seja, o uso racional e econômico dos recursos. A preocupação aqui é eficiência. E nesse modelo nós podemos afirmar que o cidadão é tratado como se fosse um contribuinte, ou seja, um mero pagador de impostos. E aí nós podemos partir daqui para o segundo modelo. O segundo modelo é o que vocês vão chamar de consumerismo. O que é o consumerismo? De forma bastante simples, quando eu falar consumerismo, vocês vão pensar no modelo que busca melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Então a preocupação aqui passa a ser qualidade para obter a satisfação do cidadão. Se eu estou preocupado com qualidade, a minha preocupação se deslocou da eficiência para a efetividade. O que é a efetividade? É a produção de impacto positivo para o cidadão e para a sociedade como um todo. E aqui o cidadão passa a ser visto como um usuário ou consumidor dos serviços públicos. Então perceba que deu uma melhorada aqui para o cidadão. Ele agora é visto como usuário ou consumidor. E num terceiro momento da nova administração pública, surge o que nós vamos chamar de PSO, que é o Public Service Orientation. O que é esse bendito PSO? Esse PSO é o terceiro momento da nova administração pública que busca equidade e justiça social. Além disso, é nesse momento aqui que surge o conceito de accountability. E, de forma bastante simples, o que é esse accountability? É basicamente o dever que o gestor público tem de prestar contas dos seus atos e responsabilizar-se por isso, sendo que o accountability pode ser vertical, que é quando o cidadão controla a administração pública diretamente, por meio do voto, referendo, plebiscito e ação popular. Pode ser horizontal, que é quando a administração pública controla sua própria atuação por meio do sistema de freios e contrapesos. E pode ser societal, que seria o controle realizado pela mídia, pela imprensa, entre outros. Então, nós temos aí vários tipos de accountability, o vertical, o horizontal e o societal. Dando seguimento, voltando aí para a tela, nesse momento histórico aqui, o cidadão passa a ser visto como um cliente. Então aqui você tem o cidadão cliente. Agora, o que você tem que ter em mente? Esses 3 modelos são complementares. Se eles são complementares, nós podemos afirmar o seguinte: a nova administração pública, que é o modelo gerencial, tem por característica, voltando aí na tela,
tem por característica a superação da crise fiscal, o corte de gastos, a busca pela eficiência, a busca por maior qualidade, a busca pela satisfação do cidadão, a busca por maior efetividade, a busca por equidade e justiça social, busca por maior controle social por meio do accountability e trata o cidadão como se fosse um cliente. Perceba que as características dos três aqui se somam para formar o que chamamos de modelo gerencial. Agora, olha só a sacada. Uma vez que fizemos essa imersão aí nas características do paradigma pós-burocrático e da nova administração pública, nós podemos colocar aqui o tópico 1.3.3. O que nós vamos colocar nesse tópico 1.3.3? O plano, colocar na cor preta. Aqui nós vamos colocar o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que é o PEDRAE. Agora, olha só a sacada. Entenda. Quando eu me referi a plano diretor de reforma do aparelho do Estado, você precisa ter em mente que ele tem uma origem. Vamos colocar aqui origem. Ele é originário do MARE. MARE é o Ministério da Administração e Reforma do Aparelho do Estado. Ele foi publicado em 1995, sendo que ele é o marco principal do modelo gerencial no Brasil. Agora, olha só. Qual é o contexto no qual foi criado o plano diretor de reforma do aparelho do Estado? Então vamos colocar aqui o contexto dele. Contexto no qual foi criado o plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Pessoal, o contexto dele, eu acho que merece uma análise bem acurada por nós. Olha só, o contexto dele é o seguinte, ele surge em resposta à crise burocrática. Ou seja, a burocracia começou a apresentar disfunções. Quando eu falo crise burocrática, o que é isso? Eu subdividiria ela, para facilitar o raciocínio, em 5 aspectos. Vamos colocar essa crise burocrática aí organizada em 5 pontos. Quais são os 5 pontos que integram essa crise burocrática? Primeiro, a ineficiência do Estado, com certeza. O Estado brasileiro começou a ficar muito ineficiente. A continuidade da corrupção e nepotismo não diminuiu com a burocracia. Na década de 90 ainda tínhamos muita corrupção e nepotismo e temos até hoje. A resistência ao mérito profissional, a meritocracia. Além da resistência ao mérito, o apego exagerado às normas. E quando eu falo apego exagerado às normas, pessoal, isso aqui é o excesso de formalismo, que é um câncer na burocracia. Excesso de formalismo. É tanta formalidade que você perde a paciência. Ou seja, a ênfase exagerada nos meios. Isso aqui são problemas da burocracia. E o PEDRAE quer resolver esses problemas. Além disso, o que mais que o PEDRAE tem para resolver? Ele tem para resolver a crise da década de 80. Que eu vou definir aqui como crise do Estado para facilitar a vida. Qual é a crise do Estado decorrente dos anos 80 em especial? Primeiro, o Estado se desviou, pode colocar assim, o Estado desviou-se
de suas funções básicas. E ocupou-se da produção de bens e serviços para o mercado. O que é isso, pessoal? O Estado desviou-se das suas funções básicas e começou a se ocupar da produção de bens e serviços. Significa que o Estado começou a criar um monte de empresas públicas e foi ficando maior, isso desde a década de 60. Podemos citar aí como exemplos Petrobras, Vale do Rio Doce, Eletrobras, Fábrica Nacional de Motores, a Fenemesa, podemos colocar aí a Eletrobras, BNDES, entre outras que foram criadas a partir da década de 50 e não parou, Infraero, Embraer, por aí vai. Telebrás. Então, criou-se um monte de empresas públicas. Num primeiro momento, isso vai trazer um certo crescimento econômico, porque essas empresas públicas atuavam em setores que não tínhamos infraestrutura, como, por exemplo, telefonia. Só que, num segundo momento, elas vão se transformar em monopólio, se transformar em disfunções e vão agravar o cenário fiscal do Estado brasileiro. Então, se empresas públicas foram uma coisa positiva num primeiro momento, se tornaram uma coisa negativa num segundo momento. Aí, voltando à tela, você vai colocar o seguinte na brincadeira. Você vai acrescentar aí na brincadeira que a crise da década de 80 é principalmente uma crise fiscal. O que é uma crise fiscal? O Estado brasileiro gastou mais do que o que arrecadava e teve que imprimir dinheiro. Ou seja, eu estou falando de inflação. Aí você avança. Além disso, nós tínhamos um Estado completamente desorganizado, em especial após a gestão do presidente Collor. Por quê? O Collor, em um de seus discursos malucos, disse que tinha um saco roxo e que ia demitir servidores públicos e extinguir órgãos públicos sem nenhum tipo de planejamento. E, de fato, ele fez isso. Ele demitiu 150 mil servidores públicos sem nenhum tipo de planejamento, emitiu 74 medidas provisórias em menos de 24 horas e extinguiu vários órgãos e entidades da administração pública sem nenhum tipo de planejamento. Então, o José Matias Pereira, professor da UNB de Administração Pública, inclusive disse que durante o governo Collor houve uma desreforma administrativa, porque ele desorganizou o aparelho do Estado brasileiro, em especial os centros geradores de informações estratégicas, como o sistema de inteligência, que à época foi relativamente derretido, como costuma dizer o general Heleno. Vamos voltar à tela. Dando seguimento a essa brincadeira. Esse é o contexto inicial do PEDRAI. A partir daí, nós podemos definir o seguinte. Quais são os objetivos do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado? O que o PEDRAI quer? Quais são os seus objetivos? E aí, nós podemos elencar, eu diria, 9 objetivos principais. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos por 10 objetivos principais, já que na prova discursiva pediram 3, vamos colocar 10, que é para ter folga. Um primeiro objetivo do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. O primeiro objetivo é superar a crise fiscal. Pessoal, a superação da crise fiscal é um esforço que culmina na publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000 e, atualmente, temos também a PEC do Teto de Gastos, aprovada durante o governo do então presidente Michel Temer. Uma PEC fantástica, apesar de toda a resistência popular a ela. Voltando aí à tela. Além de superar a crise fiscal, outro objetivo era realizar reformas econômicas orientadas para o mercado. O que é uma reforma econômica orientada para o mercado? São reformas para aumentar a competitividade do setor produtivo brasileiro, como, por exemplo, reforma trabalhista, reforma tributária, desburocratização de aduanas, entre outros aspectos. Então, um objetivo do PEDRAI era realizar reformas econômicas orientadas para o mercado, com qual finalidade? Você pode colocar aí, aumentar a competitividade do país. Aumentar a competitividade do país frente a outras nações. Competitividade, esse era o objetivo. Volta aí para a tela. Dando seguimento. Um terceiro objetivo
parece curioso, né? Já que o PEDRAE é de 1995, era realizar a reforma da Previdência. Olha que coisa louca. E a reforma só foi aprovada esses dias. Essa reforma, inclusive, é muito parecida com a proposta na década de 90. Então, nós tivemos uma reforma da Previdência. Tivemos como objetivo, né? A reforma da Previdência foi ocorrer em 2019, praticamente. Então, tivemos a reforma da Previdência. Além disso, outro objetivo do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado é promover inovação, em especial nas políticas sociais. Para quê? Inovação mais qualidade. Para as políticas sociais. Por quê? Porque o país é extremamente desigual e buscou-se, nesse momento histórico, criar programas para reduzir a desigualdade social. Agora, o interessante é que isso aqui são objetivos, são pretensões, não são realizações. Porque na prática nós vimos muito pouco durante a década de 90 nesse objetivo. Voltando aí à tela. O quinto objetivo é melhorar a governança. O que é a governança? É a capacidade gerencial do Estado, a sua capacidade para formular e implementar políticas públicas de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Outro ponto, outro objetivo do PEDRAE é reorientar a administração pública para o cidadão. Orientar a administração pública, APU, para o cidadão. E, obviamente, possibilitar maior controle social. Outro objetivo, desburocratizar. Quando eu falo desburocratizar, pessoal, isso aqui não significa combater a burocracia. Isso aqui significa combater as disfunções da burocracia. Além disso, outro objetivo, a descentralização. Agora, o que temos que lembrar? Se o objetivo do PEDRAE é descentralização, temos que lembrar que a descentralização presume um certo grau de confiança. E aí, um nono objetivo. Opa, pulou tudo aqui. Um nono objetivo, realizar privatizações, que é transferir do Estado para o setor privado aquelas atividades que o Estado trouxe para si durante as décadas de 60, 70, 80, 90, ou seja, é reduzir a atuação do Estado aqui, no setor de produção de bens e serviços para o mercado. E buscar também publicizações. Essas publicizações aqui, pessoal, se dão por meio da criação de organizações sociais, que são as paraestatais, o terceiro setor. São aquelas que atuam paralelamente ao Estado na produção de serviços públicos. Então você tem aí alguns objetivos do plano diretor, não são todos, são alguns, eu diria. E aí, voltando à tela, o que mais que eu posso falar sobre o plano diretor de reforma do aparelho do Estado? Eu posso afirmar que ele é o marco principal do modelo gerencial. Então, quais são as características do modelo gerencial que estão no plano diretor? Vamos colocar aí, características. Aí você pode pôr características, 2 pontos. Quais são as características que podemos destacar? Eu destacaria 6 características principais. Primeira característica principal é estabelecer uma cultura de confiança. Então pode colocar assim, cultura de confiança limitada, viu? Não é confiança ilimitada, não é carta branca, não é 007. É confiança limitada. Se eu estou pregando uma confiança limitada, o que eu vou propor? Eu vou propor descentralização. Se eu descentralizo, isso confere maior autonomia. Isso confere, de certo modo, maior flexibilidade. Então, características do modelo gerencial. Confiança limitada, eu diria. Outra característica do modelo gerencial, responsabilidade fiscal. O Estado não pode gastar mais do que o que ele arrecada. Outra característica que nós podemos colocar, a ênfase em resultados.
Quando eu falo ênfase em resultados, o que significa isso? Que o modelo gerencial desloca a ênfase da administração pública dos meios para os fins. Agora, olha só, se eu tenho ênfase em resultados, eu preciso da clara definição de objetivos e indicadores para medir o grau de alcance desses objetivos. Aí, pessoal, essa clara definição de objetivos e indicadores pode se dar por meio de um instrumento bastante famoso lá no direito administrativo, que é o contrato de gestão, que nada mais é do que a contratualização dos resultados. Então, essa é a lógica da ênfase em resultados. Agora, olha só, se eu passo a ter ênfase em resultados, nós vamos passar a ter um controle a posteriori. Ou seja, ao invés do controle a priori, com ênfase nos processos e procedimentos, nós teremos um controle a posteriori, com ênfase em resultados. Agora, olha só a sacada. Quem é que vai definir os resultados e auxiliar nesse controle? O cidadão. Então, aqui nós temos uma forte orientação para o cidadão, que passa a ser visto de maneira semelhante a um cliente do setor privado. E aí nós podemos colocar ainda o seguinte, uma outra característica aí do modelo gerencial. Ele reproduz práticas do setor privado para aumentar a competitividade do setor público como um todo. E aí, quando eu falo competitividade, pode ser inclusive aquela competição interna estabelecida entre os próprios órgãos e entidades que compõem a administração pública. Então, essas são algumas considerações gerais acerca. Vamos voltar aqui, ó. O que é que nós estamos vendo? Vamos lá. Dos modelos de administração pública. Opa, deixa eu botar na tela aí para vocês. Patrimonialista, burocracia ideal, falhas da burocracia. Modelo gerencial, o que é o paradigma pós-burocrático, o que é a nova administração pública, o que é o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, qual contexto ele surgiu, quais são seus objetivos principais e quais são as características do modelo gerencial na visão do plano diretor. Feito isso, nós vamos aqui para o passo 3. O que seria o passo 3? Nossa proposta de solução para a prova discursiva. E qual é a minha proposta de solução para vocês, pessoal? Extremamente simples. E aí, uma coisa que nós temos que repetir. O nosso objetivo não é escrever uma redação com você. O nosso objetivo é lhe dar insumos para poder escrever sobre os temas ligados à administração geral e à administração pública. Então, o nosso foco aqui é muito mais nos argumentos do que na forma. A forma você vai estudar com essa galera fantástica de língua portuguesa que tem no Estratégia Concursos. Agora, a parte teórica, a fundamentação, é aqui com a gente. E o que você vai fazer para fundamentar bem? Vamos lá. Primeiro ponto, primeiro parágrafo da estrutura da redação. O primeiro parágrafo pede o contexto inicial do PEDRAI. É basicamente isso, contexto inicial do PEDRAI. Aí tu vai parar e pensar, tá, qual é o contexto inicial do PEDRAI? Primeiro ponto, o PEDRAI quer, vamos jogar aqui para baixo, né? Contexto inicial. O que o PEDRAI quer? O contexto inicial é solucionar a crise fiscal que o Brasil estava metido desde os anos 80. Além disso, combater as disfunções da burocracia e aprimorar a governança. Então, vamos lá, vamos de novo. Entenda o
Seguinte, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado foi elaborado no ano de 1995, durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, com quais objetivos básicos? Qual o contexto inicial dele? O Brasil vivia uma crise fiscal e inflacionária originária dos anos 80. O Brasil estava com um aparelho do Estado desorganizado em razão do governo Collor e o Brasil estava sofrendo com excesso de burocracia. Então, o PEDRAI surge no contexto em que é necessário superar a crise fiscal, combater as disfunções da burocracia e reorganizar o aparelho do Estado para melhorar a sua governança. Esse é o contexto inicial do PEDRAI, pessoal. E aí, você pode resumir isso em 3 pontinhos básicos. Voltando aí na tela, ó, quais são os 3 pontinhos básicos? Governança, disfunções da burocracia e crise fiscal. Esse aqui é o contexto no qual surge o PEDRAI. Aí, o segundo ponto te pede objetivos do PEDRAI. Te pede 3. Objetivos do PEDRAI. Quais objetivos você coloca? Simples. Você coloca os objetivos que resolvem o contexto inicial. Então, qual é o primeiro objetivo? Combater a crise fiscal. Como? Por meio de medidas de austeridade fiscal e responsabilidade fiscal. O segundo objetivo, desburocratizar, ou seja, modernizar a burocracia. Em síntese, combater as disfunções da burocracia. E um terceiro objetivo, otimizar a governança. Ou seja, capacidade para formular políticas públicas. Aliás, faça melhor, bote mais completo. Capacidade para formular, implementar e avaliar políticas públicas de modo eficiente, eficaz e efetivo, com foco no cidadão e na sociedade. Além disso, precisa de mais coisa? Não, a banca te pediu 3 objetivos. Se você quiser pôr mais objetivos, você volta aqui, ó, e pega esse monte de objetivos que eu botei aqui para vocês. Eu coloquei 10. Mas eu destaquei 3. Superar a crise fiscal, melhorar a governança e combater as disfunções da burocracia que resolvem o contexto inicial básico em que surgiu o plano diretor. Esse é o ponto. Deixa eu limpar essas linhas aqui. Vamos lá, voltando. E aí nós temos um terceiro parágrafão, eu diria. O terceiro parágrafo pede características do modelo gerencial. Pessoal, características do modelo gerencial é fácil demais. Por quê? Tem muitas. Ele pediu 4, né? Então vamos colocar aqui 4. Ó. Primeiro, o modelo gerencial reproduz práticas do setor privado. Outro ponto que eu poderia colocar. O modelo gerencial tem ênfase em resultados. O modelo gerencial é caracterizado pela descentralização, ao invés de centralização, e o modelo gerencial tem orientação para o cidadão. Aí você perceba, matamos a pau. Aí você vai falar, tá, Rafael, mas como é que eu faria a minha redação? Como você faria a sua redação? Vai minha sugestão. O plano diretor, primeiro parágrafo, viu? O plano diretor de reforma do aparelho do Estado foi publicado na década de 90 do século passado com o objetivo de solucionar os problemas da época, em especial a crise fiscal, as disfunções da burocracia e a necessidade de melhorar a governança do setor público brasileiro. Ponto final. Meu primeiro parágrafo, só isso, contexto inicial.
Aí vem, entre os objetivos do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, encontra-se a superação da crise fiscal, a modernização da administração pública burocrática com vistas ao combate às suas disfunções e aprimorar a governança da administração pública brasileira, ou seja, sua capacidade administrativa para formular políticas públicas de maneira eficiente, eficaz e efetiva, com foco no cidadão e na sociedade. Ponto. Esse é meu segundo parágrafo. E meu terceiro parágrafo. Ademais, há de se reconhecer que o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado é o marco principal do modelo gerencial no país, cujas características envolvem confiança, descentralização, autonomia, flexibilidade, orientação para resultados, controle a posteriori, foco no cidadão, entre outras características que você quisesse colocar. Então, era uma redação, de certa forma, complexa, mas que dava para fazer aí com uma certa cautela, né? Tendo cuidado, dava para fazer bem feitinha essa redação. Bom, pessoal, então, vamos lá? É isso. Eu agradeço demais a vocês que estão acompanhando aí a transmissão no canal. Deixo aí para vocês o seguinte, ó. Deixo a mensagem para vocês se inscreverem em nosso canal no YouTube. Se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, porque ainda tem mais 40 temas de provas discursivas vindo por aí. Siga o nosso Instagram, o ADM Aprova, que é lá que a gente avisa de muita coisa, e se inscreva no nosso canal do Telegram. O nosso canal está aí embaixo para vocês. Por hora, galera, eu me despeço de vocês, deixo a todos um grande abraço, e nos próximos dias vocês vão ter provas discursivas aí corrigidas pelo Stefan Fantini, pelo Rodrigo Renault, pelo Douglas Schneider. Serão 40 ao longo do tempo. Por hora, deixo um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.